Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso para nós, todos nós aqui, recebê-los para discutirmos, debatermos, ponderarmos sobre um dos mais importantes problemas de toda e qualquer democracia, de qualquer nação, mas muito especialmente de toda e qualquer democracia, em qualquer ambiente democrático. Essa é uma atividade que nós todos aqui nos reunimos e decidimos fazer, porque entendíamos que é um problema que precisa ser debatido num ambiente de serenidade, de tranquilidade, para que encontremos alternativas para a resolução dos problemas que se apresentam e se adequam aos valores que nós prezamos muito no ambiente democrático. Desta atividade nós faremos um livro. Então, quem não pôde acompanhar, certamente mais para frente, muito provavelmente até na Bienal, nós estaremos, será em outubro, né, de outubro para novembro, nós estaremos lançando um livro sobre o debate que nós vamos travar, vamos iniciar na tarde de hoje. Fora isso, toda essa nossa atividade está sendo gravada e ela vai ser colocada também no YouTube, para quem quiser rever, para quem quiser indicar para algum amigo, alguém que se interessa pelo assunto. Esse trabalho também vai estar disponível para todas as pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais, em trabalhar um pouco mais com esse tipo de tema. Esse é um tema daqueles mais complexos que com o qual nós lidamos, nós trabalhamos. Não é muito fácil trabalhar um tema que mexe muito com a emotividade das pessoas, né? Muito provavelmente aqui tem gente que já tenha sido vítima de um crime, de uma infração, ou tem alguém que é um parente que foi vítima de uma infração, das menores às maiores, e é muito comum que a vítima, os parentes da vítima, elas exacerbem mesmo o seu sentimento, coloquem para fora tudo aquilo que ela de fato pensa sobre o que deveria ser feito daquela pessoa que foi a provocadora daquele conflito, né, daquela situação desagradável. E é natural que até isso muitas vezes acontece com nós, que trabalhamos diuturnamente esse tema. Expressões de ódio, de rancor, sentimento de vingança. Isso é natural do ser humano. Agora, a coisa passa a nos preocupar, e deve de fato nos preocupar, quando esse tipo de postura é assumida por pessoas que estão na gestão do sistema carcerário, estão na gestão do sistema de segurança pública como um todo, do sistema criminal como um todo. E aí a gente acaba entrando em um terreno que é um terreno extremamente perigoso para nós. A gente começa a trabalhar com institutos que são institutos muito clássicos de ambientes autoritários, de ambientes ditatoriais, a seleção de alguém como inimigo, a necessidade de limpeza social, a necessidade de eliminação. E num ambiente democrático, trabalhar com esse tipo de emotividade, trabalhar com esse tipo de dinâmica é muito perigoso, porque até o momento em que essas atuações elas não nos afetam, nós, quando não aplaudimos, silenciamos, nos omitimos. Mas a partir do momento que o Estado volta o seu olhar, que não é de candura, para nós, aí a gente começa a se preocupar. Quando se invade a casa do outro, em nome do próprio Estado, atuando, diga-se, entre aspas, em nome da lei,
a coisa pode nos parecer distante, mas a partir do momento em que nós somos incomodados por essas autoridades, por aquelas que deveriam prezar por valores que nós demoramos um bom tempo para conquistar, nós acabamos despertando, e aí despertamos tardiamente, porque o monstro já foi alimentado, né? O Estado já foi legitimado por nós, legitimado entre aspas, porque o Estado ele não se legitima tão somente pela vontade da maioria. Isso não é democracia. Claro que a democracia ela pressupõe a seleção de finalidades através da maioria, mas essa maioria não pode tudo. A maioria ela tem limites que precisam ser respeitados. As garantias e direitos fundamentais da minoria, daquelas pessoas que muitas vezes não têm influência no sistema político, que é quem gere tudo isso, todo esse sistema que nós aqui vamos trabalhar, são essas as pessoas mais selecionadas. Falamos muito sobre isso pela manhã aqui, de seleção. Eu costumo dividir esse tema, sistema carcerário, sistema penitenciário, como queiram chamar, em três vertentes. Nós temos que discutir qual é a dinâmica do fluxo de entrada, e me parece que discutimos bem isso pela manhã, né? A seletividade do sistema, isso é claro. Basta ver o perfil do nosso preso, digo não só do preso alagoano, mas do preso brasileiro, geralmente negro, pobre, gente que muitas vezes não tem a condição de influenciar diretamente no funcionamento do sistema, de propor efetivamente mudanças no sistema. Mas claro que a gente não pode ficar naquela concepção rasa de que o preso é tão simplesmente uma vítima da sociedade. Não dá para reduzir a tal ponto essa complexidade. É preciso aprofundar mais, é preciso discutir mais isso, é preciso ter em mente que são inúmeras as variáveis que fazem com que a gente conviva com o quadro com o qual nós convivemos. Mas eu dizia que divido esse tema em três vertentes. Esse fluxo de entrada, que certamente alguns professores aqui vão tangenciar, não com tanta profundidade, muito provavelmente porque trabalhamos isso pela manhã. Também é muito importante que nós discutamos de que forma esse sujeito selecionado, privado de sua liberdade, seja qualquer que seja a natureza dessa privação cautelar ou por força de uma condenação definitiva, transitada em julgado, é preciso discutir a permanência dele no sistema, né, de que forma ele é tratado, de que forma o sistema lida com esse sujeito, e é também preciso discutir o fluxo de saída. Nós todos aqui temos certeza disso, sabemos que o fluxo de entrada é muito maior que o fluxo de saída. E deveria ser ainda maior se nós tivéssemos, digamos, uma certa efetividade do sistema de segurança pública. Pela manhã nós falávamos que há mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. Então, se nós já convivemos com o caos, se nós já convivemos com a absoluto esgarçamento da capacidade do Estado de gerir esse problema do sistema carcerário, esse problema ele poderia ser muito maior se esses mandados de prisão fossem cumpridos. E aí me parece que professores que aqui compõem esse debate conosco, já no final eu apresento, perdoe que eu acabei me empolgando falando e não os apresentei, mas faço isso já no final da minha fala. Penso que é muito importante também que a gente fique alerta para determinadas iniciativas no Congresso Nacional que tem um potencial prejudicial considerável para o que nós aqui vamos trabalhar. Porque o Congresso Nacional hoje discute inúmeras leis, mas muito especialmente o Congresso Nacional discute atualmente o novo Código Penal. E o novo Código Penal, que é o projeto de lei 236 de 2012, ele acaba com o livramento condicional. O problema, professor Hugo, é que o sujeito, quando comete um desvio, pratica uma infração, aquilo rotulado como infração no ordenamento,
e está gozando de um benefício como esse, o livramento condicional, o que vai para o banco dos réus não é ele, é o Instituto, é o livramento condicional. Então, na verdade, a gente não poderia tirar o foco daquele que praticou ou que se acusa de ter praticado uma infração penal e jogar esse holofote para um instituto que é tão importante para a gente trabalhar esse fluxo de saída do sistema carcerário. Então, o projeto Novo Código Penal acaba com o livramento condicional, esse projeto também acaba com a suspensão condicional da pena e ele também endurece as regras para a progressão de regime. Então, vejam que o potencial de prejudicialidade no tratamento do sistema carcerário, do que está sendo discutido no Congresso Nacional, é um potencial considerável com o qual nós temos que lidar, que trabalhar e prestar bem atenção para que isso não seja agravado. Mas eu finalizo dizendo que, como já disse no início, é com muita satisfação que nos recebemos aqui. Nós sabemos que esse é um tema que levanta muita discussão, muita polêmica. Há uma pergunta muito clássica que eu sempre ouço, que coloca sempre o foco na vítima, professor Tiago. Ah, mas e a vítima, né? Como é que a gente vai protegê-la? Como é que a gente vai dar satisfação a ela? Como é que a gente vai fazer com que ela se sinta afagada? Como é, né? Essas coisas também serão discutidas aqui por nós. Aqui, quando a gente se propõe a discutir direitos humanos, pela manhã, inclusive, o professor Zé Marques, que aqui esteve, diz que continua utilizando essa expressão, porque e isso certamente deve ter sido um recado para mim, porque toda vez que eu falo eu digo, olha, eu costumo trocar direitos humanos por valores democráticos, porque a expressão direitos humanos já está tão carregada de preconceito, já tem uma carga negativa tamanha na sociedade, que quando eu evito falar, parece que eu consigo passar bem a minha mensagem. Depois que eu passei a mensagem, eu fiquei raciocinando, peraí, ele falou de direitos humanos. E na medida em que a gente ia falando, as pessoas realmente vai concordando, e no final olha, ele está falando de direitos humanos, mas direitos humanos é isso, professor Sérgio, é o respeito de toda e qualquer pessoa desviante ou que conviva numa sociedade, num ambiente que se propõe a ser democrático. Então, o norte da nossa discussão é o que nós queremos para o nosso país. O que nós queremos para a nossa democracia. O que é uma democracia? Democracia é uma sociedade democrática, é aquela sociedade que trata mal as pessoas que estão privadas de liberdade, ou sociedade democrática se caracteriza justamente pela forma com que trata aqueles que estão encarcerados. E isso não é uma conclusão minha, essa não é uma formulação minha, é uma formulação de um grande líder mundial chamado Nelson Mandela. Na biografia dele, ele caracteriza a democracia pela forma não com que nós tratamos aqueles que estão livres, entre aspas, né? Aqueles que convivem em determinadas camadas sociais, geralmente as mais abastadas. A democracia se caracteriza pela forma com que nós tratamos aqueles que estão em condições desfavoráveis, aqueles especialmente que estão na condição de liberdade privada. Então, olha, eu tenho aqui comigo o professor Bruno Leitão, que é um pesquisador respeitado, professor do Centro Universitário SESMAG, tem também obras lançadas, artigos, que podem facilmente ser encontrados pela internet, nas livrarias, enfim, para mim é uma honra muito grande conviver com ele, aprender com ele e trocar muita informação, muitas ideias. Nós nem sempre concordamos, né? Discordamos muitas vezes, mas tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, para os alunos que têm o prazer de conviver com ele no ambiente da universidade. Tenho aqui também o professor Marcos Adilson, que é um professor talhado para o direito do trabalho, é um professor também dedicado, um pesquisador, mestre em educação, que se debruçou há um tempo sobre o problema do trabalho no cárcere. Será que o preso tem, de fato, direitos trabalhistas e previdenciários que merecem ser respeitados, que merecem ser
ao menos discutidos, debatidos, ele vai trazer um pouco dos seus estudos e das suas experiências nessas pesquisas que ele tem feito para nós. Tenho aqui também o professor Hugo Leonardo, e eu sempre digo, não é nenhuma rasgação de seda, o Hugo é uma referência, não apenas para mim, não apenas para Alagoas, nem para o Nordeste, para o Brasil, de cientista da política criminal, da criminologia e até da sociologia. O Hugo tem livros lançados, tem artigos lançados que também podem ser facilmente encontrados. É uma honra imensa, não apenas para mim, para todos nós, conviver com o Hugo, aprender muito com ele e nesse momento poder compartilhar dessa experiência. Nós temos também aqui o professor Tiago Mota, que é discípulo de um grande penalista brasileiro, mundialmente conhecido, que é o Cláudio Brandão. O professor Tiago Mota também, como todos nós aqui, é professor do Centro Universitário SESMAC, tem trabalhado a fundo questões mais, digamos, dogmáticas, questões relacionadas às principais discussões do direito penal, da doutrina penal e processual penal. Também é uma honra, professor Tiago, conviver com o senhor e aprender bastante, né? Tenho certeza que todos nós aqui aprenderemos com o que o professor Mota vai colocar para nós. E não estranhe, porque o Mota é um grande provocador, né? Ele tem isso na veia, ele gosta de levantar polêmica, de trazer aqueles assuntos que são mais espinhosos para nós. Isso é muito bom, é muito importante, por isso que um dos motivos dele estar aqui é justamente isso, senão seria um debate, né? Seria um mero colóquio. E por fim, mas não menos importante, o professor Sérgio Coutinho, que é também um grande pesquisador, um cientista social, tem um livro que eu recomendo, que ao final será sorteado, a metodologia para pesquisas jurídicas e sociais, para qualquer área, quem estiver fazendo pesquisa, quem estiver elaborando artigo, trabalho científico, certamente vai precisar dessa obra. O professor Sérgio tem nos ensinado muito, notadamente aqueles que gostam mais e que eram mais acostumados com o estudo do direito penal e processual penal. O professor Sérgio, ele foi um dos responsáveis por me fazer ver que o direito penal não é tudo, o processo penal não é tudo. É importante a gente saber que esses instrumentos eles são utilizados na sociedade. Então, eu acabei fazendo o fluxo inverso, né? Ao invés de ficar apenas no direito penal e processual penal, eu voltei um pouquinho atrás, alguns passos atrás, e fui estudar um pouco a dinâmica social. O professor Sérgio é um dos responsáveis por isso. Bom, então, cada um agora terá 5 minutos para suas considerações iniciais, e a dinâmica é essa. Na segunda rodada, cada um terá 3 minutos para a gente dar uma dinâmica célere ao debate e assim por diante. Depois a gente vai abrir para as meninas, a Marília e a Rutileia, são pesquisadoras, acadêmicas de direito, fazem parte de um grupo nosso de pesquisa sobre mídia e violência. Elas vão falar da experiência que foi pesquisar a forma com que a mídia lida com a notícia sobre violência aqui no estado de Alagoas. Elas pesquisaram alguns portais dos mais acessados aqui no estado, e elas vão ter essa oportunidade de passar essa experiência para vocês. E aí já acho que na quarta rodada, vocês vão ver que a coisa vai ser bem dinâmica. A gente abre para algum questionamento, alguma ponderação, enfim, alguma crítica, e aí volta para que a gente possa responder e se encaminhar para o final. Então, professor Bruno Leitão, por favor, dê a honra de suas considerações iniciais. Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer ver essa sala cheia, com a mesa com pessoas que são meus amigos pessoais da academia. E assim, para iniciar, na verdade, eu gostaria de fazer um introito, porque eu sei que algumas pessoas aqui não são da área acadêmica de direito. Então, falar um pouco sobre o sistema carcerário. Pensar a forma de punir no sistema carcerário que vocês conhecem é uma coisa que faz parte da modernidade. Porque eu visualizo dentro da história do direito penal essa forma de punir através da privação de liberdade como algo moderno que surgiu basicamente no direito canônico e eclesiástico. Por quê? Eu tenho como finalidade de a pena
por mim, essa é a primeira e majoritária de todas as formas que eu tenho de visualizar a consequência da conduta criminosa, para depois verificar que essa punição também serve de uma coação psicológica para que a pessoa saiba que, tendo a norma, sabendo a consequência, eu não venha a delinquir. Mas precisamente essa forma de punição dentro do sistema carcerário é também um pouco visualizada a um momento histórico semelhante de quando eu passei a ter a noção de privar a liberdade também poderia ser uma espécie de pena. Por quê? Antes eu tinha como consequência da conduta criminosa basicamente penas que são de morte ou penas aflitivas, ou seja, amputação, queimar, enforcar, arrancar a cabeça e por aí vai. Então, a partir do momento que eu tenho direito canônico vinculado à ideia de Estado, eu passo a ter uma noção de visualização da pessoa que comete a conduta delitiva, okay? Uma pessoa que, sabendo que existe uma norma, como é que eu posso dizer? A palavra metafísica, ou seja, a ideia que eu tenho de religião regendo as normas também de vida social. Se a pessoa conhece a palavra de Deus, sabe o caminho do bem, e mesmo assim faz a opção de delinquir, essa pessoa passa uma ideia de anormalidade. Que talvez por intermédio da palavra de Deus eu possa vir a curar essa pessoa. E qual era a ideia que eu tinha? Eu pegava essa pessoa, deixava reclusa e através de penitências eu poderia curar essa pessoa dentro da finalidade que vocês conhecem como reeducação ou ressocialização. Certo? Trazendo isso do seu início histórico para o momento atual, a gente vai verificar que essa ressocialização dentro dessa ideia aí é uma grande falácia. Mentira, é um engodo, não existe. Primeiro por quê? Se você passa a ter a ideia de que eu vou pegar uma pessoa que vive em sociedade, ou estigmatizada e colocar num ambiente que não tem convívio social, não é que eu estou preparando essa pessoa para a sociedade. Alessandro Barata, tecnólogo crítico, vai dizer que na verdade não existe ressocialização. A pessoa que entra no sistema carcerário, ela vai sofrer um fenômeno chamado de prisionalização. Você não está entrando ali para se readequar à vida em sociedade. Você vai ter que entrar ali e se adequar a esse novo contexto social que você vai ter que fazer. Você vai fazer parte. Isso é tão curioso que a própria lei penal, ela reconhece a falácia do sistema carcerário. Sabe por quê? Você não sai da prisão com o conceito de reabilitado em sociedade. Quando você sai da prisão, você vai ter que esperar pelo menos 2 anos para conseguir uma declaração do Estado para dizer que agora sim você está reabilitado ao convívio social. Então veja que a própria norma penal, ela reconhece a sua incapacidade de curar o apenado. Se é que eu posso utilizar essa palavra de curar, certo? Tudo que a gente vai verificar aqui, a gente vai ver que isso aí é um sistema que é totalmente ineficaz ao que ele se predispõe a fazer. Ok? Isso é só uma introdução para alguns argumentos mais técnicos que eu quero falar para os colegas. Boa tarde a todos. É uma honra narrável e não inenarrável estar aqui presente nessa feira de estudiosos, vamos dizer assim. E a primeira pergunta para explicar seria o seguinte: o que é que um advogado trabalhista está fazendo? Não é? Eu seria um coringa entre 5 quadros. Possivelmente poderia pensar isso, né? Mas nós discutimos sobre a nossa feira do convite. Mas não, a essência não é essa. Né? A essência é diferenciada, o alcance é maior, a flecha vai mais longe. Na verdade, se falou aqui, eu preciso também, as pessoas aí também não são direito a oportuna aplicação do Bruno, eu preciso lembrar que os direitos sociais trabalhistas, ou apenas os direitos trabalhistas, como que é hoje a jurisprudência pátria, eles nasceram em 1941 sob a vigência do governo Vargas. Em 43, a consolidação da lei do trabalho, ela veio caracterizar os direitos sociais. O senhor Sérgio, a sua sociologia direta, sabe muito bem disso. E há um diferencial quando você pensa em trabalhar, todos nós temos um tipo de trabalho aqui, qualquer que seja o trabalho, né? Até freelance é considerado nessa essência. Eu também preciso alcançar, e esta consolidação da lei do trabalho,
da lei trabalhista, né, ela deve também chegar ao ponto, tá, de alcançar esse apenado. Professor Bruno, isso é uma coisa interessante, né? Podemos dizer, a partir de 2 anos é que você vai estar apto. Nós temos ali 2 faces. Eu fiz uma observação aqui para o professor França no seu introito. Ele falou valores sociais e direitos sociais. Na área trabalhista nós falamos de direitos sociais. É como um conceito diferenciado de direitos humanos, né? Ou valores democráticos, na verdade. A amplitude é maior, é muito maior. Então, na verdade, o que se procura, e aqui eu trago um livro que me foi emprestado, talvez até por imposição, eu não sei, né? Ele disse, leia, você vai fazer parte lá, esse rapaz é culpado, dessas coisas. Ele é culpado em muita coisa, né? Não foi esse não. Eu tenho medo de gente que já morreu, não, eu não foi esse não. Mas eu li, mas muito bom. Não tenha dúvida. E vai chegar aqui também. Olha que coisa interessante. Ele me presenteou com um livro, né? Depois que eu presente, porque eu não devolvo, tal, enfim, eu vou. Então o que acontece? Quando ele falou para mim, ó, tem um livro que é interessante, você poderia até trazer algumas ideias na sua área, já que a área do trabalho, ela envolve muita relação de emprego. Quando se fala em trabalho, eu digo, eu sou empregado, não é? Eu sou servidor público, mas esquece, de modo geral, o que acontece dentro do sistema carcerário. Será que aquele apenado, que é essa expressão adequada pela LEP, ela pode alcançar mesmo os direitos? É claro que eu não vou concordar integralmente, nós estamos aqui num debate com o Rodrigo, não é verdade, do Estado, né? Tetradeto, dos do Estado, os autores do hino nacional, né? Não seremos todos de um modo geral nesse sentido. Mas de qualquer maneira, existem alguns tipos de trabalho que efetivamente podem ser alcançados. O direito social não está só fora da sociedade quando a pessoa não está cometida, por exemplo, por um delito, ou então carrega a pecha do delito. Muito pelo contrário. Penso que pela manhã, a trajetória que foi discutida aqui alcançou muito bem isso. Está perguntando aqui, inclusive tem uma reportagem da Veja essa semana agora, que fala da menoridade, e ela fala exatamente uma coisa interessantíssima, né? O que é que vai acontecer se houver essa redução? Porque não se aguenta mais de gente. E como é que o Estado vai bancar o quê? Por exemplo, o auxílio reclusão, que muita gente hoje já não sabe, mas custa R$ 1.879,70, muito maior que o salário mínimo. Quer dizer, são essas questões. Outra coisa, o trabalho do preso, no regime semiaberto, né, e fechado, efetivamente vai conseguir levá-lo a voltar à sociedade, bem disse aqui o nosso querido, voltar à sociedade com uma essência maior, uma essência de trabalhador? Muito pelo contrário. E aqui eu volto a um sistema que eu agora posso denominar de trilogia. Aqui, fluxo de entrada, fluxo de saída e permanência. O maior problema é a permanência. Porque parece que o trabalho que se aprende, todas as vezes, os colegas aqui que vão me suceder, eles não estão muito preocupados com a essência do trabalho em si. Por exemplo, quem é que pode pensar o trabalhador tem direito, o trabalhador apenado tem direito a férias? Se a própria LEP, no artigo 28, ela diz que efetivamente, ela diz que não se aplica aos apenados a CLT. Onde é que eu vou buscar essa resposta? Eu direi rapidamente, na Carta Constitucional. Essa é a história que o Rodrigo disse. Quem vai falar aqui? Muito obrigado. Eu agradeço bastante o convite e deixo aqui público o meu prazer de estar compondo essa mesa com amigos queridos e principalmente para falar de um tema que muitas vezes ele é esquecido, muitas vezes deixado de lado, justamente entre os próprios penalistas. Então nós penalistas, aqui eu estou considerando o amigo Marcelo como penalista ad hoc, né? Estamos aqui todos entre penalistas, até mesmo entre nós. Muitas vezes a execução penal ela é esquecida, subestimada, até mesmo ignorada. Eu diria que a execução penal é como um primo pobre do direito penal. A ponto de chegarem a discutir, essa discussão já não é nova, né, já é antiga, se a execução penal teria até um caráter jurídico. Muita gente diz que seria um ramo do direito administrativo, o que nos parece absurdo. Então, até para realçar a importância da discussão que a gente está tendo agora.
E além disso, é preciso que a gente fale de que o cárcere no Brasil, desde a sua origem mais remota, e eu diria que isso não é exclusivo da nossa sociedade brasileira, ele nunca conseguiu concretizar as suas finalidades declaradas. Ele nunca conseguiu atingir os fins que a gente vai entender com a leitura da Lei de Execução Penal. Então eu posso dizer que existe um déficit notório entre aquilo que está sendo declarado, exposto como objetivo, e aquilo que a gente realmente concretiza. Daí eu concordar com as palavras do professor Bruno com relação à ressocialização. Nunca houve ressocialização no Brasil, não estou falando do período pós Constituição de 88. Se a gente vai lá atrás no Brasil Imperial, ainda com as casas de correção, a gente vai ver que nada do que estava nas regras da época foi concretizado. E aí a gente começa a se indagar se realmente o objetivo é ressocializar. Porque veja, é o que está lá dizendo na lei, mas isso, primeiro, nunca foi nem de perto concretizado. E por outro lado, parece que quando a gente vê a atuação dos órgãos responsáveis pela execução, não é bem isso que se quer. Então está na hora da gente começar a ser menos inocente e deixar de usar esses argumentos, que são argumentos absolutamente míticos. A gente sabe que o objetivo não é ressocializar, mesmo porque é muito difícil a gente conceber que seja possível ressocializar uma pessoa, que muitas vezes não foi socializada, porque quem entra no cárcere já é excluído de antemão. E duas, como é que você vai ensinar uma pessoa a viver em sociedade trancafiando com células absolutamente medievais? Tinha um autor que dizia assim: é como você tentar ensinar um jogador de futebol a jogar dentro de um elevador. Porque veja, você perde absolutamente os laços sociais e tranca ele em cela com dezenas de pessoas violentas e depois quer que ele volte para a sociedade melhor do que entrou. Isso é uma falácia. Então, eu acho que para iniciar o meu discurso, eu queria deixar bem claro que a gente aqui vai tentar fazer uma discussão realista. Então chega desse tipo de ilusão que eu acho que traz mais prejuízo do que benefício para esse tipo de conversa. Um outro problema, que também vai ser tocado certamente por todos aqui, é que a gente costuma pensar que a pena é a resposta para a violência. Mas pessoal, também não sejamos inocentes. A população carcerária no Brasil vem crescendo exponencialmente, uma velocidade vertiginosa. E a violência, será que tem diminuído? Muito pelo contrário. Então vejam, quem acha que a prisão é a solução, se esquece de que a gente está prendendo cada vez mais. E a violência só aumenta. Então, na sequência, a gente continua com o raciocínio. Desculpa. Barulho aqui foi. Então deixa eu aprofundar um pouco mais esse raciocínio. Isso não significa dizer necessariamente que a gente deve abrir mão da prisão, pelo menos hoje, no momento atual. A prisão é um instrumento que, no meu entender, é necessário. Mas significa dizer que justamente por saber que a prisão não funciona, é que a gente tem que usar ela com muita, mas muita cautela. Porque a gente tem um instrumento que muitas vezes causa mais malefício do que benefício, que muitas vezes custa caro à sociedade, mais caro do que a gente costuma imaginar. A gente se esquece, por exemplo, de que o preso não é o único punido quando ele é levado para o cárcere. No seguinte sentido: primeiro, a sociedade que já carece de recursos financeiros, já carece de recursos financeiros, tem que arcar com um altíssimo custo de manutenção dos presos. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. E existem vítimas indiretas também. Então vejam, é preciso a gente começar a pensar a prisão como um mecanismo que pode sim ser causador de outros problemas que vêm, digamos, na sequência. Daí a importância dessa discussão. Bem, primeiramente, boa tarde. Gostaria primeiro de desmistificar um conceito de que eu seria o provocador daqui, mas enfim. Ou quem sabe, eventualmente. Eu estou sofrendo bullying desde o início da luta hoje. Faz parte da situação. Até de advogado trabalhista eu estou sofrendo bullying. Gente, quando a gente pensa em sistema carcerário, e obviamente
nós vamos discutir muito isso agora. É impossível não deixar de discutir criminalidade, é impossível não deixar de discutir violência, assuntos que a gente já tratou hoje pela manhã, mas que invariavelmente não está dispostos num discurso que vocês vão ver a partir de agora à tarde. Pensar em sistema penitenciário é pensar em dualidades muito fortes entre o crime, entre a nossa sensação de medo que a violência do crime provoca e como lidar com isso. Qual resposta queremos que o Estado entregue para lidar com a problemática do medo, com a problemática da violência? Durante toda a história do direito penal, desde o período da vingança até eventualmente o direito penal e processual penal democrático que eventualmente nós temos hoje, eu não posso negar, e nenhum de nós pode negar, que esse sentimento de vingança está incluído nele. Quando nós vemos o indivíduo ser segregado, a primeira coisa que nos vem à mente é o crime que ele praticou. Mas leve em consideração um trecho, e o França falava do professor Cláudio Brandão. O professor Cláudio Brandão tem uma frase no livro dele, num dos seus livros, que diz assim: se o crime é uma brutalidade, se o crime baseado no estudo Zaffaroni, se o crime é uma brutalidade, se o crime corrompe, se o crime deturpa direitos fundamentais, a gente não pode esquecer que a pena também o faz. Nós restringimos direitos como forma de punir por um direito que foi restrito pela ação individual de alguém que optou por não se comportar conforme o direito. E vejam que isso traz em si uma contradição muito interessante. A forma que o Estado lida com o crime é praticando o segundo crime. E aqui a gente está falando em sentido ontológico. Existem vários discursos que a gente, obviamente, nós pensamos de forma bastante peculiar a respeito disso, cada um de nós de formas bastante diferentes. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa conceber é o seguinte: quando o Estado tomou para si a atividade de aplicar penas, quando o Estado tomou para si a atividade de dizer o direito, quando o Estado tomou para si e nos retirou dessa possibilidade, porque antigamente era pau e pedra. Alguém me retirava do bem da vida, eu retribuía com porrada. Claro, eu não, porque eu sou baixinho e gordo, mas eventualmente alguém que tivesse condição de fazer isso. A questão é: qual a finalidade da pena? Para que ela serve? Partindo desse pressuposto de saber para que ela serve, eu tenho que saber também como lidar com esse indivíduo. E essa história de lidar com o indivíduo não é o Estado querer ser bonzinho, não, gente. O grande problema é que esse indivíduo sai. E quando ele sai? Quem é que eu espero que ele seja quando eventualmente o período de pena dele acabar? Quando eu trato o homem como uma besta, quando eu reifico a humanidade dele, quando numa cela que foi originalmente desenhada para ter 6 metros quadrados individual, e eu boto 15 pessoas lá dentro, onde a pessoa tem que revezar para utilizar o sanitário na frente de todos os demais, quando tem que revezar o sono, quando que para tomar água tem que tomar a água dos restos do sanitário, quando não há insolação, condicionamento térmico, alimentação decente. Eu tive um caso de um cliente reclamando que ele estava tomando sopa de cabeça de peixe com a mão. Essa era a alimentação que estavam sendo servidos para ele. Eu nunca tinha ouvido nem saber de fazer sopa de cabeça de peixe, mas enfim. A cabeça de peixe era boa. Pelo visto. Mas eu acho que a cabeça de peixe não era servida junto. O que é importante que a gente conceba é que a partir de agora, todas as discussões que nós teremos, todos nós, ninguém está aqui defendendo a impunidade. O que nós queremos é que a punição atinja algum tipo de benefício. Boa tarde a todos. Quero reforçar, como foi dito no começo das apresentações, que para aqueles que não puderam estar durante a manhã, quando falamos do sistema de segurança de modo mais amplo, estará provavelmente já na próxima semana disponível pelo YouTube
na íntegra todo esse nosso debate, desde a manhã até o fim da tarde. É só pela busca, procurar pelo Caeté 2015, rapidamente será possível encontrar toda essa nossa discussão. Estará em vários vídeos, provavelmente, para poder aguentar no YouTube, mas próxima semana já deve estar lá. Antes de começar propriamente minha exposição preliminar, queria desfazer uma injustiça criada pelo excesso de humildade do meu amigo, que pois França nos apresentou e não se apresentou. França Júnior que terá seu livro, Cadáveres Indiscretos, ele que é um homem vivo discretíssimo, por isso não se apresentou. Será também seu livro sorteado no fim da nossa tarde, de todos. França, que tem sido o nosso líder para organizar eventos como esse, ultimamente. Nós temos vários debates como esse já realizados, em que nós temos, como eu já falei, a gravação em vídeo e a disponibilidade no YouTube, sendo uma iniciativa que fizemos com o professor Sávio de Almeida, por meio de rodas de conversa, de aproximadamente 1h30, e em homenagem ao professor Sávio estamos ocupando o Caeté com uma roda de conversa um pouco maior, em vez de cerca de 1h30, aproximadamente 6 horas de duração. Poderíamos ir para o Guinness dos Records, a maior roda de conversa do Sávio de Almeida realizada em Alagoas. Mas eu acho que o Guinness não vai nos aceitar muito bem nesses critérios. Depois vamos verificar como recorrer. Bom, então, o que eu queria dizer a princípio era aproveitando algumas falas dos meus amigos. França falou da dúvida que às vezes pode vir para utilizar a expressão direitos humanos. Eu penso que se nós tivermos qualquer receio para falar de algo que nos humaniza, nós estaremos nos coisificando de imediato. Valores democráticos, valores políticos, valores da sociedade do século XXI podem ser termos muito abstratos, muito distantes, e parecer que dizer que todos têm direitos iguais seria um exercício de idiotice. Como ainda por cima é uma expressão reconhecida por tratados internacionais, é uma expressão pela qual tantos milhares de pessoas morreram, foram torturados para poder fazer com que fizesse algum sentido, considero que é mais relevante continuar com ela. Mas enquanto nós ficássemos cuidando de que palavras se encaixavam melhor para cada coisa, nós estaríamos perdendo tempo muito valioso. Até porque os nossos clássicos de séculos atrás lidavam indistintamente confundindo dentro de suas obras. Immanuel Kant só se referia aqui, os valores que nós queríamos para todos, sem usar qualquer uma dessas expressões, seriam válidos se fossem universalizantes. Se houvesse qualquer impedimento para que fossem para todos, haveria algo de desumano de imediato. Isso é um critério lógico simples que ele adequa. Qualquer lei que nós tenhamos entre nós que não possa incidir um número maior de pessoas, tem algo errado nela. Então, se nós observamos algo assim, nós podemos pensar em como temos dificuldade para punir, como temos dificuldade para julgar, como temos dificuldade para investigar na nossa sociedade aqueles que nós odiamos. Queremos logo desprezo a eles, de imediato. Pensemos, o casal Nardoni, onde no Brasil poderia ser julgado por isenção? Qual o júri que não os odiava? É difícil imaginar. Se nós fôssemos pensar em que eles fossem para longe, para não haver impacto da mídia, é esquecer a internet. É ser julgado, um casal ser julgado em Marte, talvez. Se não houver nenhuma sonda transmitindo. Então temos que tomar cuidado, porque no senso comum, numa mesa de bar, na Quinta Tequila, nós temos todo o direito a querer matar todo mundo, a querer jogar bomba em todo canto, a querer bater em alguém depois. Direito temos, depois pagamos por isso. É um preço às vezes alto ser preso, mas se você quiser faz, não tem problema. Mas no meio acadêmico, no ato que dá nome a esse congresso, nós temos que tomar cuidado da racionalidade, da impessoalidade e pensar as coisas de modo que possa esse pensamento ser válido para todos. Ou estaremos reproduzindo alguma forma de injustiça imediatamente.